Começou o plantio do trigo no Paraná e a expectativa inicial de que a área esse ano seria reduzida está se confirmando. Segundo o DERAL, isso acontece porque os produtores optaram pelo milho safrinha, que teve uma janela maior para o plantio. E quem escolheu o trigo, qual será a expectativa em relação à produtividade e ao mercado? Seu Walter começou o plantio do trigo nesta área de 290 hectares que fica na comunidade Espigão Azul, em Cascavel. O produtor trabalha com a cultura desde a década de 70, plantando todos os anos. Mas quando a pergunta é sobre a expectativa de produtividade... Não tem expectativa, né? Porque o trigo é uma loteria, né? Você planta para ver se o tempo corre bem, se chove, não chove, se não dá jada, se dá jada, é tudo um imprevisto, né? O trigo tu planta é uma aventura. Que você dizer, eu vou plantar tanto de trigo, vou colher tanto, isso não existe. No ano passado, a área de trigo era de 360 hectares. Esse ano, ele preferiu reduzir por uma questão de planejamento. Sobre o mercado, o produtor prefere não fazer contratos para travar preço, até porque é muito instável, não sabe se vai ter uma boa produção. Eu não faço contrato de trigo porque você não sabe o quanto vai produzir e se produz, né? E você dá qualidade, né? Que você aventura plantar um trigo, se dá bom você ganha, se não dá bom você empata ou perde, que nem aconteceu ano passado que eu já perdi, né? Já o Renato, produtor de Santa Teresa do Oeste, só vai plantar o trigo na segunda quinzena de maio. Vão ser 36 hectares, apenas 10% da área total da propriedade. No restante, ele optou pelo milho safrinha. Além da janela de plantio ter sido favorável, ele diz que foi uma decisão planejada, pensando também em uma maior segurança. O risco de perder o trigo, então, é muito maior, porque você tem o risco da geada, no enchimento de grão, que é o período de praticamente 60 dias, que você corre o risco de perder com uma geada, e você tem na colheita o risco de perder um produto bom, que talvez não correu o risco, não pegou a geada, né, se escapou da geada, porém, na hora de colher, você não consegue colher tudo, porque o tempo às vezes não ajuda, né, às vezes chove, e aí ele vai perdendo qualidade. O milho já é mais tranquilo nesse ponto, né, porque a geada, quando pode ocorrer no milho, ele já está pronto. Ele já está com grão duro. E a colheita do milho acontece num período seco, que é julho e agosto. E julho e agosto geralmente não chove, né? E quando chove, chove pouco. E o milho é uma cultura que aguenta a chuva. Se chover 2, 3, 4, 5 chuvas, não tem problema. Ele vai produzir grão com qualidade da mesma forma. O produtor reduziu a área de trigo em relação ao ano passado, que era de 48 hectares, e conta por que optou pelo cereal. Claro que a gente olha para o mercado. Mas nessa questão, que nem no caso específico, o mercado nem conta muito para mim. Porque eu vou ter que plantar alguma coisa para cobertura, seja trigo ou seja aveia, que são as duas culturas mais propícias para esse período agora, né? Tem outras coisas? Tem, mas o que tem que pode me dar um retorno financeiro, um possível retorno financeiro? Trigo. Aveia tem retorno financeiro? Tem, mas ela não tem a liquidez que nem o trigo, né? Eu vou colher aveia, posso estocar e vender? Posso, né? Só que é uma coisa mais demorada. O trigo produziu, eu quero vender, colhi hoje, quero vender hoje, eu vendo tudo hoje. Eu quero esperar, eu espero. Né? Então, se produzir o trigo é dinheiro na mão. Aveia você tem que anunciar, olha, tem aveia, vendo tanto, um pouco para cá, um pouco para lá. De acordo com o DERAL, Departamento de Economia da Secretaria de Agricultura do Estado, esse ano o Paraná deve ter uma redução de 19% na área plantada com trigo, que deve chegar a 1.140.000 hectares. Isso é um reflexo, primeiramente, direto da questão de preços. A gente estava com preços em torno de R$ 87,00 em março e até melhores do que isso nos meses anteriores, que é quando se planeja a safra de trigo. E esse ano esses preços caíram bastante, estão hoje em torno de R$ 65,00. Esse desconto bastante grande, acabou ficando inclusive abaixo do custo médio de produção no estado. Então o produtor está plantando hoje na expectativa até de uma recuperação de preços, já que se continuar nesse patamar, dificilmente ele vai ter uma lucratividade. A gente pode dizer então que o principal reflexo para essa diminuição seria a questão de preço mesmo. Exatamente, o preço é disparado o que mais tem pesado nesse momento, ainda que se juntem outros fatores. Um deles a gente pode dizer que é um pouco a frustração com a safra passada. A gente teve até um volume razoável de produção
porém com muitos problemas de qualidade que acabaram gerando muitos descontos nos preços e com isso o produtor acabou muitas vezes saindo no prejuízo mesmo quando colhia um volume bom. E também tem toda a questão de calendário, esse ano está bem mais ajustado, a safra de soja foi colhida bastante antes do que no ano passado e isso possibilitou o produtor escolher pelo milho safrinha, que na região norte e oeste tem sido a preferência já há muitos anos dos produtores. Então aqui no estúdio a gente continua falando sobre ele, o trigo. E sobre esse assunto então a gente vai conversar com o Lipa, que é gerente comercial de grãos da Copavel. Bem-vindo mais uma vez com a gente, Lipa. Ok, obrigado pelo convite, bom dia a todos vocês, ao pessoal de casa. Vamos falar alguma coisa sobre o trigo, importante tema. Isso aí, muito bem. E também o Lucas Bortoli, gerente comercial de vendas lá da Plantar. Seja bem-vindo, Lucas. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo. É isso aí. Como a gente assistiu na reportagem, então, a gente viu 2 exemplos de produtores que não abrem mão de plantar o trigo. Lipa, essa é uma realidade, os produtores do oeste do Paraná sabem da importância desse cereal e também ele vem muito nessa questão aí da tradição, mas também da boa rentabilidade que ele traz no campo, né? Conta aí pra gente desse histórico. Não, eu acredito assim, o trigo é um material importante para o Brasil e uma oportunidade muito boa para o produtor plantar no inverno. Eu acredito que nós estamos numa fase assim muito legal, o preço do trigo no mercado internacional vem subindo, tá? Se nós pegarem aí o histórico aí no mês de abril, o mercado internacional subiu quase 10%. Então nós temos assim uma boa opção de trigo e eu acredito que o preço também vai ser bom para o produtor. Eu acho que o produtor tem que plantar o trigo. Uhum. A gente acompanhou algumas safras aí, né? Tivemos quebra no ano passado com a safra em algumas regiões e eu queria entender como é que está esse ano em relação a também algumas previsões de fatores climáticos. Temos Laninha aí pela frente, né, Lucas? Falando em relação à produção mesmo, como é que os produtores estão avaliando nesse sentido? Nesse sentido, Antoniela, no caso, a área de trigo semeada agora, né, a partir de abril o zoneamento agora dia 21, né? Então está se iniciando isso, Cascavel, está se iniciando a semeadura do trigo. Ele vai ter um trigo aí com uma previsibilidade de colheita lá por agosto, setembro, e a previsão fala de um tempo um pouco mais seco a partir de junho a julho. Isso sim favorece uma colheita de trigo, que foi até um dos fatores que prejudicou muito os nossos amigos gaúchos ano passado, né? Nossos vizinhos aí que tiveram muita chuva na colheita e acaba deteriorando muito a qualidade do trigo. Então, esse é um fator que possivelmente seja diminuído. Claro que tem outros fatores também que são geada, né? Isso ainda temos que enxergar que é um dos fatores que afeta a cultura, porém, quanto à chuva na colheita, é um ano de se preocupar um pouco menos. Isso sim dá uma entusiasmada, né, nos produtores para estar semeando a cultura do trigo. Lucas, eu vou emendar mais uma pergunta. E o custo de produção? É rentável o agricultor plantar o trigo? Porque tem uns boatos por aí, né, que não está muito... Na verdade, o trigo é o seguinte, como o Lipa falou, acho que super bacana, é uma cultura importantíssima para a rotação, né? É uma cultura que se enquadra muito bem, porque a nossa região aqui planta milho safrinha normalmente numa janela mais adequada, mas a grande maioria dos produtores não consegue plantar toda a sua área numa janela adequada ao milho, que seria até num limite aí 15, 20 de fevereiro para diluir risco. Então o trigo entra como uma cultura que pode trazer uma rentabilidade, uma cultura de inverno que traz uma rentabilidade, faz essa rotação, que depois até você tem um retorno na cultura de soja, né? Então é uma conta que essa é mais difícil de fazer, mas você tem um retorno também na cultura subsequente. Mas a rentabilidade, Celso, assim, ela vem realmente num ano um pouquinho mais apertado, tudo depende da produtividade, né? Nós temos aí um seguro hoje que está um pouco caro ainda, as garantias de produtividade ainda não tão boas, já tivemos garantias melhores no passado, mas o trigo é uma cultura que historicamente entrega sim uma rentabilidade, o custo não está também tão elevado em relação aos últimos anos, porque fertilizante em relação ao ano passado caiu, todos os químicos caíram, os defensivos, né? A única coisa por um fator que subiu
foi a semente de trigo, que acabou ficando... Não é que subiu, ele está muito similar ao ano passado, mas não caiu. Pela dificuldade de produção do ano passado. Perfeito. O Rio Grande do Sul teve dificuldade na produção, o Paraná até produziu bem a semente de trigo, e acabou que os gaúchos vieram comprar semente do Paraná, um fato aí que eu ainda não tinha visto isso, normalmente são eles que nos vendem, né? Mas acabou elevando um pouco o preço da semente, mas a parte da semente, todos os outros insumos caíram. E a operação segue similar, né? O custo de operação segue similar, diesel está igual, o custo de máquinas vem caindo um pouco também, aos pouquinhos está caindo também, mas para aquisição, né? Mas assim, é uma cultura que com uma boa produtividade tem uma ótima rentabilidade. É favorável, então, né? É favorável, é melhor, eu sempre falo, é melhor do que deixar descoberto, né? Eu vou fazer uma pergunta para o Lipa agora. Lipa, com essa dificuldade que nós estamos tendo aí, com esse dólar subindo, provavelmente vai dar um equilíbrio aqui também, né? Não vai dar para importar muita farinha e muito trigo lá de fora, né? É por isso que eu comentei anteriormente que eu vejo o trigo uma opção muito boa para o produtor. Eu vejo assim um preço a nível mundial e até local, nacional, querendo expandir, ele vai subir. Então, o produtor que está aí não querendo plantar o trigo porque a questão climática, aí, né? Tem a questão de risco, eu acredito que risco nós não temos, porque nós temos um seguro, né? Então nós vamos ter problema lá na frente se acontecer igual aconteceu em 23, a questão climática da chuva, que pode atrapalhar um pouco a questão da qualidade do trigo. Mas a produção não vai atrapalhar. Então eu vejo assim, é uma oportunidade boa no momento para o produtor plantar. O trigo é uma opção legal, tá, para o produtor. Nós precisamos, o Brasil precisa do trigo. O Paraná é o primeiro produtor de trigo do Brasil, que vem o Rio Grande do Sul em segundo lugar. E o produtor tem que observar isso aí. Então eu acredito que o preço lá na frente é bom, a perspectiva é muito boa. E que esse dólar subindo vai atrapalhar um pouco a importação também, né? Então aí favorece o nosso mercado, né? Atrapalha, porque veja bem, o consumo do Brasil hoje é 12,5 milhões de toneladas, tá? O Brasil, ano passado, colheu aí entre 8 e 9 milhões de toneladas. Então nós temos que importar 6,5, ou seja, 35% a 40% de trigo nós precisamos importar. Com esse câmbio valorizado do hectare, esse trigo vai chegar caro para nós. Então, por isso que eu vejo que é uma oportunidade muito boa para o produtor plantar o trigo. Estamos em rumo à autossuficiência aí, né? Acredito que sim. Eu vejo assim de 5 a 6 anos aí nós vamos ser autossuficientes do trigo, com certeza. Eu estava vendo isso... Ontem eu estava lendo sobre isso. Eu lembro que quando eu comecei, nós também plantamos, né? Quando em 2010 iniciamos o plantio, o Brasil produzia 5 milhões de toneladas. Hoje já estamos aí aproximando das 10, das 10 mil. E isso é muito um fator do investimento em genética. Genética ajuda a melhorar na produtividade e também na qualidade industrial do trigo, né? Sim, nós tivemos em 22, o Brasil produziu 10,3 milhões de toneladas. Caiu em 2023 para 8,5, 9, né? Então nós temos um potencial muito grande de crescimento na questão da produção do trigo. Esse ano a média é entre 9,5, né? Por aí? Fala-se em 9,5 milhões de toneladas. Muito bem. Eu quero retomar algo que foi citado na reportagem, que é em relação a esse momento que a gente passa aqui, principalmente na região oeste do Paraná. Deu tempo para plantar a safrinha. O produtor, ele optou pela safrinha, por isso essa redução, em média, como o Deral apresentou, em 19%. Mas aí, nesse sentido, vocês comentaram aqui, inclusive nos bastidores, qual que é a oportunidade aí? Tem espaço lá na frente, de repente, para plantar uma safra de trigo após essa colheita do milho? É possível realizar essas 3 safras, de repente, para quem colher cedo esse milho? O que você acha, Lucas? Toniela, sim, já vimos isso acontecer em outros anos, né? Aquelas altas temperaturas em dezembro acabaram antecipando a cultura do soja esse ano, as colheitas aqui, o que estabeleceram uma boa janela de milho, que teve um aumento de área de milho aqui de segunda safra significativo, mas também traz uma oportunidade de uma colheita mais cedo. Eu estava falando com o Lipa aqui antes, que final de maio, sem dúvida nenhuma, já tem milho entrando, milho sendo colhido,
E é uma ótima janela ainda para trigo, né? Trigo aqui na nossa região é semeado desde final de abril até final de junho. Alguns produtores que até a estratégia final de junho é para escapar um pouco de geada, né? Que historicamente acontece em julho, diminui as perdas, né? Então, vai ter uma boa oportunidade para plantar trigo em cima de milho e também em cima de feijão, que também houve um aumento de área expressivo no Paraná de feijão. Mas vamos, Lipa, existe um problema de logística aí, né? Em todo esse processo, né? Nós estamos com os armazéns meio lotados, está chegando uma safra de milho, como nós podemos resolver isso daí? Eu acredito que a questão de logística, ela é muito pontual. Eu não vejo grande problema não, questão da logística. Todo mundo vai ter espaço, começa a escoar a soja agora, a partir do mês de junho, julho. Nós temos uma safra de milho safrinha, que vem também muito violento, mas também vai escoar um pouco para exportação. E depois nós vamos ter o trigo. Eu não vejo problema de logística. De repente, pontual alguma coisa. Mas eu não acho assim que é o grande problema, que é o fator problemático no plantio do trigo. Eu não poderia vejo. ser uma preocupação do triticultor, né? Mas eu acho que deve dar, como você falou, e deve fluir muito bem esse processo. Eu acredito que deve fluir tranquilo. O produtor, se ele estiver preocupado com essa questão, eu acredito que ele pode tirar essa preocupação, deixar para trás, que não vai ter problema de logística, não. Ficou, eu acho, Lipa, uma sensação, no último ano teve um fator que foi bem específico, que o plantio do milho acabou ficando de final de fevereiro, praticamente a março, na nossa região. Então, milho e trigo colheram, foi colhido junto. Então ficou esse sentimento produtor, só que esse ano é um ano totalmente diferente. É um ano que o milho entra cedo, foi plantado numa janela boa e vai dar um intervalo de colheita entre milho e trigo. Então, sem dúvidas, aí com o que ele falou, tem total razão. Um ano bem mais tranquilo. Diferente, um ano diferente de 23. 24 temos problemas, mas eu acho que nós vamos entrar em 2024 com a questão de logística melhor do que 23. É que esse foi um processo que o ano passado foi em determinado momento foi preocupante, né? Sim, a lavoura no tempo e tinha que alocar o milho para armazenamento e estava meio difícil, né? Mas eu acredito que vocês, isso que está correndo tudo bem agora, então vai ter uma fluência maior, né, do armazenamento e recebimento. Perfeito. Por aí. E Lipa, daqui uns dias, né, daqui 2 meses, na verdade, 2, 3 meses, a gente vai ter o Show Rural de Inverno. Então, é um dos eventos aqui na nossa região que vocês incentivam, falam sobre as culturas de inverno e o principal delas é o trigo. No ano passado, o seu Dilvo já comentava com a gente a respeito desse potencial de até 6.000 quilos, né, por hectare do que o trigo brasileiro pode chegar. Nesse ano, como estão aí as perspectivas para esse evento e também o incentivo ao produtor que quer saber mais sobre o trigo e as culturas de inverno? O trabalho no Show Rural lá está acontecendo, vai ser um evento muito importante para a Copavel e também para o produtor que for lá visitar o Show Rural de Inverno. Estão trabalhando e a questão aí da produtividade cada vez vai aumentar, tá? O objetivo do Show Rural é esse, é atrair tecnologia. Então todo produtor que vai lá visitar o Show Rural, aquilo que ele viu o ano passado, ele vai ver esse ano totalmente diferente, né? Então é um show de inverno importante para o produtor rural fazer a visita. Muito bem. E Lucas, para a gente encerrar aqui, alguma orientação que você traz agora, o produtor que ainda está adquirindo as sementes aí de trigo, você que lida diretamente, né, com essa questão da produção, dos insumos, o que você traz aí para nós? Acredito que o trigo é uma excelente opção, cereal de inverno, a melhor no caso. Temos duas situações em janelas diferentes, que é o milho safrinha e o trigo, são duas culturas seguras, importantíssimo fazer um seguro sempre, né, trigo, mas olhando que a rentabilidade do trigo, ela tem uma estabilidade boa, e é melhor você ter uma boa cobertura de inverno que te traga uma rentabilidade do que não ter uma cobertura, né? Então, nós precisamos de trigo, como o Lipa falou, o Brasil precisa de trigo, tem uma tendência boa de mercado, tem tudo para fechar uma conta aí bacana, o clima também com uma tendência muito boa, né, de climática.
Eu sou produtor, inclusive, eu amo trigo, né? São 14 anos plantando trigo, aí desde que eu comecei a acompanhar a fazenda, né? Então, cultura que além de tudo além de remunerar, é muito bonita, né? Então, nossa recomendação sempre ao produtor é tomar a sua decisão pessoal, mas tem que se atentar que o trigo ajuda a diluir, inclusive, os custos fixos, né? De um ano, de uma lavoura, de uma fazenda, e essa conta se fechando, ela se dilui, né? Senão você joga todo esse custo fixo para um soja, quando você não planta o inverno. Então, o trigo também auxilia muito no fechamento de conta como um todo da fazenda. Então, são esses detalhes que tem que estar olhando, fazendo conta, né? E tomar a melhor decisão possível para a propriedade de cada um. Para o produtor se adequar à sua realidade, mas claro. Talvez ter essa possibilidade de um equilíbrio aí, né? Mas o mais importante, Daniela, acho que de tudo isso é que ao longo desses anos, o investimento feito na genética, isso tanto por Embrapa quanto instituições privadas, trouxeram uma melhoria fantástica no potencial produtivo para o trigo. Então, hoje a gente consegue alcançar, como você falou, de 6 mil quilos por hectare. Eu já acompanhei produtores que produziram isso. É desafiador, exige investimento. Agora você vê lá no Cerrado, por exemplo, estava lembrando... Poxa, Bahia, como desenvolveram genética para lá, estão produzindo isso nos pivôs, né? Então, assim, aqui também é possível, né? Tem que se investir. O ano também tem que ocorrer bem, não podemos fechar os olhos para isso, né? O clima tem que ajudar, mas tem potencial. Então, dá para remunerar muito bem. Muito bem. Viva a genética, então. Viva a genética. Viva a genética. Certíssimo. Lipa, obrigada pela sua participação. Até uma próxima. Eu que agradeço pelo convite de vocês. Estamos à disposição quando precisar. Muito bem, Lucas. Obrigada. Até a próxima também. Obrigado.